Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do Divino Mestre esteja em nosso coração e que ela permaneça em nós nessa tarde, que a gente possa retornar aos nossos lares, multiplicando as bênçãos que estamos a receber nessa tarde. Tem alguém que vem a primeira vez na casa hoje? Seja bem-vinda. Espero que você receba tudo aquilo que veio buscar. Não saia com dúvidas. Qualquer dúvida que você tenha, procure um trabalhador. Ele vai explicar para você os trabalhos que é feito na casa e o que se pode oferecer aos assistidos. Seja bem-vinda. E a todos nós que estamos aqui nessa quarta-feira, hoje eu vou pedir aos senhores, de todo o meu coração, que vamos juntos emanar o mesmo amor. O tema da nossa palestra da tarde é um tema frágil, mas muito importante. Nós vamos estar falando sobre as mulheres, a importância da mulher no planeta Terra, e por isso nós precisamos da vibração amorosa de todos, que a gente faça uma palestra tranquila, calma e consiga colocar e tocar o coração de todos para a importante missão da mulher na Terra. Gostaria também de chamar a atenção dos senhores nessa tarde, que às vezes a gente passa nas ruas e vê assim, principalmente nos grupos evangélicos, aqueles banners assim, dizendo assim, culto ao trabalho, culto à libertação. E hoje a nossa palavra, que a espiritualidade traz para que a gente reflita durante a semana, é libertação. Então eu vou convidar os senhores hoje para de toda aquele força, todo aquele envolvimento dentro do seu coração, para trabalhar essa palavra dentro do seu coração, libertação. Nossa palestra, na verdade, é sobre libertação. Vamos libertar do nosso coração o medo, a angústia, o pessimismo, a insegurança, o rancor, a mágoa, todos os sentimentos negativos que nos amarram para a nossa vitória, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então hoje, como os nossos irmãos evangélicos, também vamos trabalhar e ter uma palestra sobre a libertação. Vamos libertar de dentro de nós todas as coisas que nos impedem de evoluir. Podemos libertar, podemos, como os nossos irmãos, trabalhar nessa tarde dentro do nosso coração e deixar fluir, deixar embora a tristeza, deixar embora a angústia, a depressão, todos os sentimentos negativos que nos acompanham no nosso dia a dia, ficando a alegria, o otimismo, a esperança, a fé, para que a gente possa prosseguir com amor, com respeito e principalmente alegre e feliz. Podemos pensar nisso durante a semana? Sim. Então tá. Uma alimentação para baixa estima, que a gente possa olhar e pensar assim, sou filho de Deus, sou centelha divina, sou amado por Deus, sou especial. E assim a gente se considerar, olhar no espelho e gostar primeiro de si. Porque a gente tem que se amar primeiro para depois passar esse amor para frente. Se a gente não se ama, dificilmente a gente consegue amar alguém. E aí a gente passa pela reencarnação sem a grande oportunidade que é o amor na nossa vida. A espiritualidade trouxe para nós hoje do livro Pão Nosso, do Francisco Cândido Xavier, né, nosso querido Chico, pelo Espírito Emmanuel. É o Evangelho e a Mulher, está no capítulo 93. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama-se a si mesmo. São palavras de Paulo, está em Efésios capítulo 5, versículo 28. Muitas vezes o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele. A mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que ele traça nos corações diretrizes superiores e santificantes.
Nos ambientes mais rigoristas, em matéria de fé religiosa, quais do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração de Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanharam o Senhor até os instantes extremos. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidor desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera a que assinala as palavras, procurara levantar a mulher da condição de alvidada, confiando ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos como a criatura de Deus igual a ele. Muito bem. Aí a gente vem pensando da grande importância da mulher no planeta Terra. Porque nós não viemos de nave espacial. Nós precisamos de uma mulher para reencarnar nesse planeta Terra. Muitas vezes reencarnamos como os homens, muitas como mulheres. Nós sabemos disso. Mas a grande missão de estar no momento feminino, de gerar, de dar a oportunidade a outro espírito a estar encarnando entre nós. Essa já dá para perceber a grande missão do momento feminino. E aí a gente vem olhando, eu anotei alguns nomes do Primeiro Testamento, da Bíblia, do Primeiro Testamento, e de algumas mulheres, se naquele tempo elas não valiam nada, elas estavam no cativeiro, o que fizeram essas mulheres aparecerem na Bíblia? Seus nomes serem mencionados. Muitas de nós acabamos recebendo o nome justamente por serem nomes bíblicos. E aí a gente vai falar de Débora. Débora era uma juíza em Israel, a primeira mulher a ocupar um cargo político. Isso no Primeiro Testamento. Era mulher de Lapidote, era uma profetisa. Ela tinha muito respeito, todos tinham respeito por ela. Ela está em Juízes, capítulo 4, versículo 4 a 16. Olha a importância de Débora naquele momento da história. Esther, ela era rainha também de Israel. Muito importante, foi a rainha mais importante de Israel. Ela era órfã e casou-se com o rei Assuero. Salvou o povo judeu com a sua sabedoria e a sua fé. Também está em Hebreus capítulo 11, versículo 11. Ruth traz também a imagem feminina da fidelidade, do amor, do respeito. Casou-se depois de órfã, trouxe e cuidou da sogra até a velhice. Casou-se novamente, mas foi obediente e amorosa, cuidou da sogra como mãe. Então a história vem mostrar a fidelidade e o amor, com que amor a mulher cuida da outra. Sara, também mulher de Abraão, que é considerada a mãe das multidões, que deu à luz aos 90 anos, acreditando na promessa de Deus, de que ela era estéril, e aos 90 anos ela dá à luz. O que essas mulheres eram de tão importantes para contar, para estar escrito na Bíblia? Elas eram fiéis a Deus, acreditavam em Deus e acreditavam em si próprias. Se respeitavam, se fizeram ser vistas. Importante, né? Tão poucas outras, muitas outras anônimas, em um tempo em que a mulher não tinha valor algum, não poderia nem falar, e essas eram as profetisas da época. No Novo Testamento, e a nossa lição aqui de Emmanuel, ele vem justamente falando isso. Jesus traz para nós o feminino, o amor, Maria de Nazaré. E antes da sua partida, ele diz para o seu apóstolo, tão amoroso, ele diz: mulher, aí está seu filho. Filho, aí está a sua mãe.
nos deixou como herança Maria de Nazaré como a mãe de todos. E o apóstolo pega Maria e cuida de Maria até o final de sua vida, de sua trajetória encarnada. Deixou-nos Maria como exemplo de amor, de abnegação, porque Maria continuou trabalhando depois que Jesus se foi em seu evangelho, em sua divulgação da Boa Nova. E aí, no Novo Testamento, traz a pessoa da viúva que doou, que foi exemplo para Jesus, que doou do que não tinha. Era a única coisa que ela tinha e ela foi lá e doou. Enquanto os outros doou muito pouco do muito que tinha. E Jesus deu de exemplo dizendo, ela foi a que mais doou, porque ela não tinha. Ela doou o que ela não tinha. Por acreditar que era aquela obrigação dela. Pela fidelidade, pelo compromisso que ela tinha com Deus. E ela doou o que ela tinha. E Jesus a usa como exemplo. Em muitos casos aqui, a gente não vê nem o nome da mulher, mas a importância da época. A mulher samaritana que Jesus escolheu para passar para um povo que era considerado impuro, encontra com ela e pede água e diz que a sua água é a água que nunca há de secar, que era a palavra de Deus, que era a boa nova. Por que ele escolheu a mulher? Porque a mulher propagaria as palavras de Jesus. A sogra de Pedro, na casa da sogra de Pedro, é que começou a ser feitos os primeiros evangelhos. Evangelho no lar. Eles sentavam depois do jantar, depois da noite, e falavam sobre as suas expectativas, sobre as suas dúvidas. E Jesus explicava com aquele amor, com aquele cuidado, as palavras, com a bondade de Deus, esclarecendo a eles o Pai generoso que era o nosso Pai Criador. Joana de Cusa, que também foi salva por Jesus, curou seu filho. Joana de Cusa era a esposa do intendente de Herodes. E mesmo ela conhecendo, andando, ajudando, depois que o seu filho foi salvo, ela se convertendo às palavras de Deus, seguindo Jesus, o marido não se modificou, o marido não aceitava. E ela conversando com Jesus, Jesus disse, vai para a tua casa e honra a tua casa. Cuida da tua família, tudo a seu tempo, tempo de Deus. E ela vai para a sua casa. E mesmo depois que Jesus é crucificado, ela continua na divulgação da Boa Nova. E ela é queimada, amarrada nos postes, ela e o filho. E o filho fala para ela, mãe, desiste disso. Isso não levou a nada, olha o que está acontecendo. Nós estamos aqui morrendo. E ela se lembra que Jesus também foi crucificado e que a mãe também viu por essa passagem. Diz, filho, acredita, se entrega, se liberta, que essa vida não é nada. E o algoz diz assim, o que teu Deus, o que ele fez por você, o que teu Deus fez por você? Ele falou assim, me deu a vida e eu também sei te perdoar. E eu te amo. Eram as palavras daqueles que estavam sendo crucificados ou mortos, né, pelos leões, pelas queimados vivos. Naquela época, ela não se dobrou. Foi Joana de Cusa. Maria Madalena, que muitos, a igreja já reconheceu em 1979, reconheceu. Na Bíblia não há nada que se refira que Maria ou Miriam de Magdala seja a prostituta que eles querem apedrejar, e Jesus diz, quem não tiver pecado que jogue a primeira pedra. Maria de Magdala é aquela pessoa, aquela mulher que vai procurar Jesus e Jesus tira dela 7 espíritos. Ela é uma pessoa rica, é uma pessoa acostumada com os prazeres da vida. Não que o fato dela ser ou não prostituta desmerecesse a conduta dela. Mas ela, a partir daquela data, ela segue Jesus. Ela é muito importante junto aos apóstolos. Mas naquele momento em que os homens ainda se consideravam maiores, melhores, ela foi simplesmente anulada da história. Porque Maria de Madalena também foi uma apóstola de Jesus e foi ela que viu Jesus depois
que ele desencarnou, foi ela que viu. Na ressuscitação do momento, foi a primeira que viu, avistou Jesus. E foi ela que foi avisar aos outros apóstolos que o Mestre estava vivo. Olha a importância. Mesmo que independente de qual fosse a vida que ela levava, ela largou aquela vida para seguir Jesus. E essas mulheres, como nós estamos falando, as irmãs de Lázaro e muitas outras anônimas que seguiram Jesus. Por onde ele ia, elas seguiam. Eram elas que ajuntavam o dinheiro para poder alimentar aquelas pessoas que vinham ouvir Jesus falar numa época tão pobre. E o que essas mulheres têm em comum? A fé, a determinação. Acreditavam em si e acreditavam na palavra de Deus. Acreditavam no Messias, acreditavam nas palavras de Jesus, na boa nova, no Evangelho, naquele momento. Nós caminhamos na história e vamos para a doutrina dos Espíritos. Para que isso acontecesse, nós tivemos a senhora Plainenson, não sei dizer direito, desculpa, não consigo pronunciar o nome dela direito. Foi a primeira a abrir as portas da casa dela para que os estudos sobre as mesas girantes fossem feitas. Não era se cobrado nada, ela fez com o interesse de evoluir, da evolução dos tempos. A esposa de Allan Kardec, Amélie Gabriele, que largou também, era uma família distinta, de poderes, de sociedade, para ajudar Allan Kardec, que apesar de ser um homem íntegro, correto, honestíssimo, tinha baixa estima, desistia com facilidade. E ela esteve junto a ele e com ele, incentivando para que ele não desistisse do estudo, de apresentar e de concluir os livros. Esteve com ele até a sua morte. Aline Carlotti, a psicógrafa do Espírito da Verdade. Olha a importância dessas mulheres. As irmãs Fox, quem não se lembra das irmãs Fox, Catherine, Léa e Margarete, que esteve também nos ajudando a esclarecer, a trazer para nós novamente a forma do Consolador, o Consolador prometido por Jesus. Vamos caminhando mais um pouco e encontramos mais para agora, mais que a gente pode dizer que se lembra. Primeira, Joana d'Arc comandou um exército de 5.000 homens. Olha que importância. 5.000 homens. Morreu queimada. Anália Franco era uma educadora e uma jornalista que depois renomada, que sai da capital e vai para o interior de São Paulo para cuidar dos desvalidos, das prostitutas, das crianças órfãos e abandonadas. Trabalhar em prol das pessoas carentes, principalmente das mulheres e das crianças. Olha que vulto feminino bacana, né? Irmã Dulce é daqui da nossa época, Bahia, né? Tem uma história que inclusive conta que Irmã Dulce sentava numa cadeira e Divaldo foi visitá-la e ele falou assim, não, vou pegar uma maca, uma cama, onde que já se viu a senhora sentada nessa cadeira? Ela falou, pelo amor de Deus, Divaldo, sentado nessa cadeira eu já troquei todos os quartos, todas as camas de todos os quartos, não faça isso. Que todo mundo que vive aqui traz uma cama. Né? Então, quer dizer, com o empenho dela de já ajudar os pobres, olha o amor da mulher, olha a maternidade. Madre Teresa de Calcutá, Ana Nery, que foi a primeira enfermeira que depois de ter ficado viúva, os filhos são convocados para a guerra e ela se apresenta para cuidar dos feridos. Foi a primeira enfermeira que foi para a guerra cuidar dos feridos. O que essas mulheres tinham em comum? A sabedoria, confiança em si próprio, amor próprio e fé em Deus. Atualidade. Gente, eu vou passar uma coisinha pouca, porque é muito importante. Nós estamos chegando agora no que eu gostaria de falar com você. Na atualidade, nós temos mulheres sem controle de suas vidas, que têm filhos que não conseguem alimentar, não têm acesso à educação e à saúde e principalmente à liberdade. Hoje, o feminicídio é a 5ª maior causa-morte
é o 5º maior país que tem a causa-morte do feminicídio. 3 de cada morte, de 10 são considerados feminicídio. Então quer dizer que essa estatística não é correta, a gente não tem um dado correto de quantas mulheres são mortas apenas porque são mulheres. 250 mil mulheres morrem de aborto por ano, dá uma faixa de 5 por dia. 12 assassinatos e 135 estupros por dia acontecem com as mulheres. Numa época em que estamos falando de aborto, que a nossa sociedade fala de aborto, e que nós, espíritas, sabemos que nenhum tipo de religião vai apoiar o aborto, porque nós sabemos ser contra as leis divinas. E sabemos também que para a sociedade isso não muda alguma coisa. Seria hipocrisia dizer que essas mulheres que vão procurar o aborto no Sistema Único de Saúde fossem atendidas até o 3º mês de gravidez. A gente sabe que isso é impossível. Seria muito mais fácil se liberar a vasectomia, a laqueadura para as mulheres, do que se propor o aborto. Ah, mas eu não posso mudar isso. Podemos sim. Podemos quando elegemos os nossos governantes, podemos através das nossas orações, podemos através da nossa educação. Quem é que educa o homem? É a mulher. A mulher, ela precisa mudar o seu íntimo, a sua postura perante a vida. Quando nós dizemos assim, a mulher edifica o lar, a mulher levanta o lar, porque ela é sábia, porque ela é inteligente o suficiente para se respeitar e respeitar o lar que habita. Respeitar-se é não se submeter a nenhum tipo de violência, a não estar perto de alguém apenas pela troca. Muitas vezes a pessoa acaba se juntando a outra por um amor doente. É começar a perceber que temos que tomar conta umas das outras. Se um casal de duas pessoas encontram um homem pela rua e um homem encontra o outro, ele diz assim: oi careca, oi gorducho, oi baixinho, ô seu time perdeu, porque não sei o quê, porque você é isso, porque você é aquilo. Sai, vira as costas. E quando o outro vai embora, comenta assim: poxa, mas esse cara é massa. Esse cara é ponta para tudo. Tudo que precisar dele, pode contar com ele, porque ele é gente fina. Muito legal. Duas mulheres encontram uma terceira. E aí ela diz assim: nossa, como você emagreceu? Teu cabelo tá bonito, o que você fez? Você cortou o cabelo? Você mudou o cabelo? Você tá tão bonita. Ai, querida, não, vamos combinar, vamos no shopping. A outra virou as costas, a mulher vira para a outra e fala assim: nossa, você viu como ela engordou? Nossa, essa mulher, eu não confio nela. Ela é muito fofoqueira. Tudo que a gente fala para ela, ela espalha para todo mundo. O homem é cúmplice do outro. A mulher compete com a outra. A mulher não protege a outra. Nós temos que proteger, nós temos que amar quem temos ao lado. Você, com certeza, você tem duas mulheres na sua vida. Sua mãe, 3, né? Quando casam. Mas 2 você tem, que é sua mãe e sua avó. Mas você tem mãe, avó, irmã, sobrinha, amiga, cunhada, tia. Por que a necessidade dos homens com a violência contra as mulheres? Não se permitem ser violentadas as mulheres. Apoiem umas às outras. Nenhum relacionamento é bom o suficiente, ou ninguém é ruim o suficiente e merece apanhar, merece ser vítima. Cuide do seu corpo. O nosso corpo é sagrado. O sexo, ele tem que ser feito com respeito, com aquele que acreditamos amar, que queremos compartilhar as nossas vidas. É ilusório quando as mulheres trocam de parceiro como se troca de roupa, quando dizem que meu corpo me pertence, quando sequer conseguem fazer o seu companheiro usar uma camisinha. O empoderamento da mulher em exigir respeito
respeito. E o homem de dar o respeito devido às mulheres. Mulheres, criem seus filhos para a vida, mas criando com amor para respeitar as suas mulheres. Ensine-os a lavar louça, a cozinhar, a cuidar de si próprio, a serem seres humanos independentes. Mulheres, ensinem os seus filhos a respeitarem as outras mulheres, porque amanhã eles estarão casando e respeitando e formando famílias e ensinando o respeito que nós temos que ter com as mulheres. E isso vai depender de nós, de como nós tratamos a nossa mãe, a nossa irmã, a nossa esposa, a nossa filha. Depende de nós, da nossa sociedade do momento, para que exista menos aborto, menos violência doméstica, porque diz assim, mas entre casal, entre marido e mulher não se mete a colher. Sim, se mete a colher sim, existe o número 180, que é a denúncia. Omissão também é errado, omissão também é pecado. E existe na Bíblia uma fala que eu gosto muito, que diz assim, Deus vomitará os mornos. Não fiquem em cima do muro, tomem uma posição. Estão vendo pessoas serem agredidas, mulheres serem agredidas? Denuncie, ajude, estenda a mão. Mas ela não quer ser ajudada porque ela diz que ele vai melhorar, que ela acredita. As mulheres são levadas a acreditar que não valem nada. Nós precisamos olhar para o passado e verificar onde é que nós nos perdemos. A mulher na doutrina espírita é as melhores voluntárias. Nas religiões, 80% de que seguem corretamente e estão dispostas à mudança são as mulheres. Nós percebemos que nas casas espíritas ou em qualquer outra religião, com exceção das Oriente Médio, que é os judeus, que não aceitam a mulher na religião, as outras, 80% é a mulher e 20% são os homens. O homem fala, principalmente na doutrina espírita, vai lá e pede para nós lá. Reza lá para nós, pede lá para nós. Ele fica em casa tomando a cervejinha e assistindo o jogo. Nós precisamos cuidar com mais amor e com mais afeto e com mais respeito às mulheres. Nós, mulheres, precisamos nos tratar com mais amor, cuidar umas das outras, proteger uma das outras para a gente mudar essa história. Mudar, porque a partir do momento que eu me respeito, que eu consigo entender e respeitar o meu corpo, eu não vou precisar do aborto. Eu não vou precisar fugir da violência doméstica. Eu não vou precisar fugir daquilo que eu acredito que eu mereço. Eu mereço ser respeitada, eu mereço da mesma forma que Deus criou o homem e a mulher para se completarem, não para competirem entre si. Podemos refletir a respeito do assunto, levar para casa, divulgar, mostrar posição, deixar a nossa omissão e tomar partido, proteger as mulheres. Eu desejo que todos alcancem o que vieram buscar nessa casa de caridade nessa tarde. Eu os abraço a todos, agradeço imensamente por terem me ouvido e espero sinceramente que através das minhas palavras possa mudar alguma coisa dentro do coração de vocês. Que vocês levem para a vossa casa as palavras de Jesus. E Jesus nos disse, somos deuses, somos o sal da terra, nós temperamos a nossa vida. Cabe a nós a condução da nossa vida e cabe a nós, principalmente nós mulheres, o empoderamento das nossas vidas.
Muito obrigado a todos, que possam retornar a seus lares fortalecidos, esclarecidos e principalmente que alcancem o que vieram buscar de acordo com o merecimento, a necessidade e a misericórdia de Deus. Muito obrigada.